En esta mañana, aleluya. Bendice, Señor, las ofrendas. Alabado sea Dios. Tú eres, Señor, el de nuestro comandante, el capitán. Alabado sea Dios. Y nosotros, Señor, seguimos tus pasos. Estamos procurando, Señor, aleluya, juntos, adorando, cantando, Señor, para ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta gran bendición. Muchas gracias por este día tan lindo, Señor. Bendíganos, Señor. Enséñanos siempre y guárdanos, Señor, de todo mal. En el nombre de Jesús. Y háblanos a través de tu palabra. Usa tu siervo. Gracias, Padre. Amén y amén. Pastor Marcio. Glória a Deus. Saúde a los irmãos com a paz do Senhor. Vamos ler Mateus 25, irmão. Evangelho segundo escrito Mateus, capítulo 25, versículo 1 em adelante. Em nome do Senhor Jesus. Eu compreendo o propósito, né? Está Muy bien, vamos a leer Mateo 25. Entonces el reino de Dios de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Yo quiero ahora mirar solamente en estas dos pasajes do capítulo 25, que é bem conhecido. Conhecido de quem? Conhecido pela igreja. Nós outros é conhecido. Porque está em versículo de número 8. Empecé a ler 25:1, pero agora vamos mirar solamente o verso 8, que diz: E las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite. E no versículo também de número 12. Mas ele respondendo dijo: De certo os digo que não os conosco. Amém. Pode tomar assento. Glória a Deus. Então, esse texto é uma passagem bem conhecida. Está em Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Solamente em Mateus, alguns textos têm diferentes evangelhos, pero este solamente em Mateus 50. Então, na parábola, que é uma parábola? Todos nós sabemos acá, é uma metáfora, uma comparação. Por exemplo, Jesus é dito como pão, e sabemos que Jesus não é pão, literalmente, pero sino como el pan alimenta nuestro cuerpo, Jesús alimenta nuestra alma espiritualmente. Gloria a Dios. Entonces, habla de una parábola y algunos críticos dicen así: existiram estas 10 vírgenes, existindo ou não, entendemos que toda enseñanza, toda parábola tem um propósito, um objetivo espiritual. E aunque trate de coisas físicas, do mundo físico, sempre com o objetivo de ilustrar as verdades espirituais.
Então, não importa se existir ou não existir, o que importa é o princípio que podemos encontrar acá. E todos nós sabemos que allá haviam 10 vírgenes. E uma característica importante é que 5 eram prudentes e 5 insensatas. 5 tinham lâmpadas e azeite, 5 tinham solamente lâmpadas. Nós pentecostales, principalmente, sem soberba, por la graça de Deus, sabemos que lâmpada é como um vaso, como um depósito, uma caja, que se vai poner algo. Jeremias 18 diz que Deus é nosso alfarero e nós somos vasos em suas mãos. Apóstolo Pablo dijo que o que Deus tem de melhor, de mais precioso, ha puesto dentro de sus siervos e siervas, a saber, nosotros, la iglesia del Señor, los creyentes en Jesucristo. Entonces Pablo também diz que nuestro cuerpo es templo, morada, hogar del Espíritu Santo. Entonces não é suficiente ter lâmpada, porque lâmpada, las 5 insensatas também têm, pero las prudentes têm lâmpada e aceite. De acordo com a palavra de Deus, tanto em Antigo como em Novo Testamento, sabemos que o aceite é símbolo do Espírito Santo, sino como a água, sino como a luz. Os testigos de Jeová dijeron que o Espírito Santo é solamente força, uma força técnica. Então, se o Espírito Santo é como uma força, a energia é uma força. A luz do sol é uma força. E já pensou se o Espírito Santo é solamente uma força? E quando Deus nos llena de sua presença, íamos ser destruídos, porque se é uma força. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é uma persona, e uma persona pode ouvir, uma persona pode falar, uma persona ensina. E aí diz que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo habla com nós. Em Hebreus 5 diz que Ananias e Safira, uma pareja, mentiram ao Espírito Santo. Como eu vou mentir a esta luz? Como eu vou mentir a natureza? Não é possível. Algo inanimado, sem vida. Então, se alguém pode mentir, é o Espírito Santo. Se alguém pode ouvir sua voz, se o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, então o Espírito Santo é uma persona. Sabe qual é o problema? É porque a ideia primeira em nossa mente é que para alguém ser uma persona, tem que ter braços, perna, e o Espírito Santo não tem braços. O Espírito Santo não tem cabeça. Pero não é porque não tem corpo físico que não é uma persona. O Padre Celestial, nosso Papá, segundo a palavra, não sei, pero por la palavra sabemos que Deus é também uma persona. E Deus também, pelo que sabemos, não tem corpo. E alguém às vezes ouve isso e se decepciona, queda triste. Deus, eu queria um dia chegar ao céu e dar um abraço em você, em Deus Padre, porque Juan vai dizer que Deus é sua definição, Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Então, Jesus, a única persona que de la Trinidad tem cuerpo. Pero isso não hace com que o Deus Padre, nosso Padre Celestial e o Espírito Santo não sejam também uma persona. Porque a característica principal de uma persona, vou falar uma vez mais, não é solamente ter cuerpo. Tiene pájaro que habla, aunque con una repetición, pero no es una persona. Y Dios también habla, puede oír, trabaja, ensina y hace muchas cosas. Entonces es importante entender estas coisas importantes na palavra, porque explicar, aprofundar, isso não é pecado. Eu tenho um maior respeito por todas as igrejas e religiões, incluso a CCB, que é uma igreja pastora, que não tem pastor. E hagam isso como muito importante, respeitamos, pero a palavra que diz que a igreja tem que ter pastor.
E também não tinha alguém que vá trazer ensinança, compartilhar ensinança. Eu, não, vamos começar a reunião e quem o Espírito Santo tocar, se vá adelante e habla. Também respeitamos, mas não é assim que funciona, que é feito segundo a palavra. Porque na sinagoga, hasta para Jesus falar um dia, tinha que ter a oportunidade, porque havia allá sempre os que tinham esta responsabilidade. Quando Pablo também em várias viagens para ser visitações em lugares diferentes, incluso na sinagoga, também esperava seu momento, esperava sua oportunidade. E quando tinha, falava de Deus. Então, temos que buscar, temos que estudar, pero isso também não é uma garantia de nossa salvação. Estudamos para crescer espiritualmente, não estudamos para ser salvos. Por que estou falando isso? Porque hoje, inclusive na igreja pentecostal, não estou generalizando, o que importa é pulos, histeria, e às vezes um culto sem sentido. Pablo diz que nosso culto é racional. E este texto, para terminar, muito ligeiramente, habla de 5 vírgenes, as outras não são vírgenes, são também. As insensatas também são vírgenes. 5 prudentes, ¿por qué prudentes? Porque tiene lámpara e aceite. Las otras también tienen aceite, pastor. Tiene lámpara, pastor, pero no tiene aceite. Hoy recuerda en Génesis que dijo que 2 hombres, hermanos de sangre, ya hablé esto acá también, ustedes conocen bien, que conocen la palabra, claro, lógicamente, que se llama Abel y Caín. E me chama a atenção sempre isso, que não diz o texto que Deus se agradou de Abel, porque sua ofrenda é buena e Caim não entregou. Não é isso que diz a palavra. Pero diz que a ofrenda de Abel tiene calidade, é buena. Quando Abel saiu a buscar sua ofrenda a Deus, ha hecho el mejor. Foi buscar o mais precioso, el primeiro. E mientras Caim saiu a buscar sua ofrenda, buscou o pior, o último, o que não teria valor. Então a palavra diz que Deus mirou as ofrendas de Abel e Caim, se agradou da ofrenda de Abel e rechaçou a ofrenda de Caim. Isso foi na cabeça, na mente de Caim, motivo para fazer um plano para matar seu próprio irmão. Por lo menos que se sabe, em toda a história da humanidade, o primeiro crime, assassinato, homicídio que se conhece está na Bíblia. E onde? Em la casa, mais baixo, de los creyentes, porque eram creyentes. E por quê? Por envidia. Porque um irmão tem envidia de outro por conta de sua ofrenda. E eu me pergunto a mim mesmo, por que Caim não foi procurar, buscar também o melhor? Porque para alguém, pastor, é mais fácil matar quem apresenta o melhor do que ele mesmo buscar o melhor. Então, os dois têm ofrenda. Não é porque um tem, Deus se agrada, e outro nada tem. Não. É porque a ofrenda de Abel é melhor. E agora Caim pensa que vai quedar livre e Deus chama Caim. Caim, onde está tu irmão? E Caim habla com Deus de uma forma feia. Por cuenta soy tutor de mi hermano. E Deus, eu vi, Caim, o que has hecho, e o sangue de tu irmão clama pela terra. Eu vou poner uma marca em tu vida, porque ali, irmão, seguramente, estava falando isso com minha esposa outro dia, se Deus mata Caim, não é um julgamento suficiente, é como se Deus diz, Caim, pois eu vou poner uma marca em você para que nadie pueda hacer lo mesmo que has hecho a tu irmão. Ou seja, mientras el sangue de su hermano clama de la terra,
Caim vai vivir, tendo que ter este dolor em sua mente, matei de irmão. Porque Deus é amor, pero também Deus é justiça. E é por esta razão, por este motivo, que quando as vírgenes insensatas, que tienen lámpara também, su problema não é porque não tienen, su problema não é porque não é virgem, são virgens também, pero porque não tiene aceite, e vai pedir as prudentes, e as prudentes, segundo Efésios, dijo, não podemos compartilhar nosso aceite, porque é possível que llegue o novio, e mientras llegue, também podamos estar despreparadas. Pero vou dar um conselho, vão a buscar a quem pueda vender a vocês. E outro dia estava ouvindo um comentário dessa passagem, alguém dizendo assim, que o maior problema, hasta em reino de Deus foi, uma palavra muito forte, é que há quem pueda vender hoje isto, ou que quer vender hoje isto. Hermanos, alabanzas viene de Deus e vamos como que um regresso, uma ofrenda de gratidão também, alabar a Deus, amém? La unção viene de Deus e não vamos solamente quedar alegres, contentes, pulando, saltando. La unção tem um objetivo, unção para conhecer mais a Deus, unção para compreender sua palavra, unção para alabar seu nome, unção para visitar, para orar, para trabalhar, para hacer sua vontade e sua obra. Tudo é dom de Deus, incluso nossa fé. Nossa fé. Então, alguém vai vender unção, alguém vai vender aceite em uma vazia, alguém vai vender alabanza, pois, por incrível que pareça, tem alguém que tem coragem de vender tais coisas. Pero, como um dia Jesus vai dizer a muitos que um dia estavam em la casa de Deus, não estou falando de los impíos, eu estou falando de religiosos, estou falando de creyentes nominais, que um dia lavaram, que um dia predicaram. Por isso que alabo a Deus esta manhã, porque acá, como sempre dissemos, somos poucos, pero somos suficientes, porque a palavra diz que onde tem dois ou mais, acá tem mais de dois, mais de três, o Senhor Jesus pode estar presente, e presente acá está, alabado seja seu nome. Claro que desejamos ter mais, muita gente, claro, pero uma igreja vazia é motivo de preocupação, é motivo, pero o que mais me preocupa não é um templo vazio ou com poucas pessoas, o que mais me preocupa é eu estar vazio. Porque estas virgens não foram prudentes e talvez pensando, temos lâmpadas, assim tem muitos crentes hoje. Não, eu conheço tudo isso aí, não necessita falar para mim, não necessita predicar, não necessita fazer um culto muito demorado, não necessita, basta 30 minutos, não necessita predicar 10 minutos, 2 minutos é suficiente, não necessita lavar muito, só um hino é suficiente, não necessita visitar. Quem tem que ser salvo vai ser, não é assim, irmão? E muitos estão com esse pensamento, muitos. Não, meu abuelo é crente, eu tenho um padre que é um parente que era pastor, eu tenho muitos em minha família crentes, então não necessito ouvir muito isso, porque já sei tudo. O maior problema de um servo ou uma serva é quando tem esse pensamento, já sei tudo. Pois eu estou aqui com o pastor Frito, somos pastores por la graça de Deus, e tenho certeza que não vamos dizer esta palavra, não sabemos tudo. E porque não sabemos tudo, na prueba que não sabemos, é que ainda estamos na terra. Porque em dia que não necessitamos mais ser trabalhados por o Espírito Santo, seguramente o Senhor viene e vem nos buscar, aunque seja solamente nós. Não estou falando de arrebatamento, pero Deus nos chamar, Então, irmãos, quando, verso 8, as insensatas dizem a las prudentes,
dá-nos de tua aceite. Dá-nos. E é triste, porque se és um impio que llega a você, a mim, a nós outros, pedindo, hace mais sentido, verdade? Porque ele não tem Deus, ele não conhece a Deus, ele não tem o Espírito Santo, ele não sabe o que é alabança, ele não sabe o que é a palavra de Deus. Pero um creyente, cinco, tiene lámpara, ou seja, conhece a lei de Deus, conhece a igreja, conhece esta linguagem, vai pedir o que tem de estar transbordando em eles. É triste, irmão. É triste. E elas vão pedir, e o que responde essas virgens prudentes? Oi, irmão, o mundo está tão malo, complicado. Sempre tem uma moda, uma ideia nova nas redes sociais. Agora, não sei se já legou em Paraguai, já está legando, seguramente já tem em Shopping China, não sei. Em Brasil está uma coisa terrível. Em sanatórios, pastor, hospitais, muitas mulheres estão ligando com uma boneca, um boneco, como se fosse um ninho, muito pequeno, em seu colo, em seus braços, para consultar com o doutor. Pero não é uma vida de verdade, é um boneco, uma boneca. Que coisa terrível. Não, porque uma mamã que perdeu seu filho não tem filho, e é uma forma de compensar sua mente daquele problema. Será? Já há, pastor, políticos brasileiros em certas cidades do Brasil, fazendo leis para, em vez de ter um tratamento, um atendimento ao menino de verdade, para não tomar o lugar de uma vida verdadeira por um boneco, estão já fazendo um plano objetivo de fazer um lugar para receber somente essas pessoas que pensam que são papá, que pensam que são mamá, de verdade, de um boneco, de uma boneca. Respeitamos, irmão, claro que respeitamos. E inclusive estou gravando isso, não quero ser preso. Respeitando quem tem problema, respeitando quem está passando por problemas de ansiedade, problemas emocionais. Não é que não respeitamos, respeitamos. Agora, dentro de uma lógica, tem sentido isso? Não tem, então tem que ter tratamento. Para isso existe a psicologia, para isso existe o tratamento médico. Então, é triste pensar que, sino como dijo Pablo na palavra de Deus, que em últimos dias o mundo vai quedar de mal a pior. E justamente isso, essas coisas estão se cumprindo, irmão. E que bueno que estão se cumprindo. E um dos sinais de isso também é que quando o Hijo del Hombre, uma pergunta, vier a regressar na terra, hallará fé em la terra? E as igrejas por um lado, templo por outro, trabalho por um lado, alabança por outro, pero poucos. E isso também é um sinal de que a palavra está cumprida. Eu estou alegre por isso. Alegre por ter poucos, quando a própria palavra diz o quê? Muitos são chamados, poucos escolhidos, elegidos. Está se cumprindo. Eu queria que todos estejam alabando a Deus, pero eu sei que o próprio cumprimento da palavra se assim é. Então, quando Jesus llega, representado, claro, por el novio, e agora las prudentes, dijo o texto, que adentram e são recebidas, mientras as outras, quando se aproxima com seu cântaro, com seu vaso, com sua lâmpada, pero não tem aceite. E o que digo todo o Novo Testamento, o que digo para terminar, é que o selo de lo cristiano não é guardar um dia da semana, como digo na certa igreja. Não, o sinal de um verdadeiro cristiano, de um verdadeiro crente, é guardar o sábado. Não é isso que diz a palavra.
la carta de Pablo a los Efesios dijo que es verdadeiro selo de lo cristiano. És o que, pastor? É o que tem a presença do Espírito Santo. Em la língua original griega, dijo que és como uma ferradura, um hierro que marca um animal. Há um fazendeiro, por exemplo, um dueño de uma fazenda, e tem muitos animais, então ele toma allá um hierro, algo, e para poner sua marca. Isto me queda triste porque deve ser muito dolor em los animais, mas estou falando como exemplo, marca. Então, se aquele animal pode saltar a cerca, la localidade onde está, e huir, pero donde va a se encontrar, tiene trace la marca de su dueño, su animal. Ahora pensa que la marca de Dios en nosotros no es por fuera, no es en nuestro cuerpo físico, pero la marca de Dios, que es su Espíritu Santo, está en nosotros marcado por lo lado de dentro. Entonces, ¿dónde se va, hermano, hermana? ¿Dónde nosotros vamos? Tenemos la marca de la promesa, tenemos la marca de Dios, tenemos no solamente la lámpara, pero también el aceite de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo. Estemos de pé e vamos agradecer a Deus, porque isso é o que mais importa, é ter a lâmpada e também o aceite, porque quando Jesus regressar, os que não têm aceite não vão subir, não vão subir. E é triste porque estas 5 insensatas representam muitos que tiveram a oportunidade e não aproveitaram a oportunidade. Que um dia lavaram, que um dia cantaram, que um dia predicaram, que um dia hasta pastorearam, mas neste momento principal não estão listos, não foram encontrados, preparados. Que Deus me guarde. Seguramente, irmãos, seguramente isso é o que mais importa para nós, porque infelizmente o mundo tem esse pensamento malo, os impíos têm esse pensamento malo, incluso infelizmente alguns crentes, até que estão nas igrejas, têm esse pensamento malo. Qual pastor? Pastor quer saber de riqueza, de poder, de fama, de dinheiro. Pastor só pensa em dinheiro. Qual pastor que pensa em dinheiro? Porque o primeiro pastor, o maior pastor, perfeito pastor, mais grande pastor que é Jesus, não pensa nisso. Então, eu creio que há verdadeiros, eu creio que há sinceros, aunque puedan ter, infelizmente, estes, pero não vamos generalizar. Também da mesma forma, não vamos generalizar. Se tem crente que só tem lâmpada, não são todos. Que não tem aceite, não são todos. Não vamos julgar, não estamos aqui para isso. Pero o mais importante é saber e recordar, ter esse recuerdo, que um dia muitos vão chegar, e agora vou terminar, delante de Jesus, e vão dizer: Senhor Jesus Cristo, em tu nome prediquei, em tu nome alabei, em tu nome visitei e visitado pessoas, em tu nome levantei mi mano e as enfermidades se foram, em tu nome repreendi os demônios, pero também puderam sair. Pero quando Jesus mirar a cada um, conosco como nadie, vai dizer: conosco, não conosco. Entra na presença de tu rei, sabe de minha presença que não conosco a vosotros. Ele sabe. Então não é pastor que sabe, não é mamá que sabe, não é papá que sabe, não é meu que sabe. Aunque abaixo de Deus, a melhor pessoa para falar de uma esposa é seu marido. A melhor pessoa para falar depois de Deus de seu marido é sua esposa. E assim sucessivamente. Melhor pessoa para falar, mi papá, mi mamá é crente, é filho. A melhor pessoa para falar depois de Deus, mi hijo, mi hija é crente mesmo, depois de Deus, é papai e mamá. Por quê? Porque ele vive junto, porque está próximo, porque Deus sabe, mira todas as coisas. Amém? Vamos orar, pedir ao pastor Frido que pueda orar por nós, porque justamente, porque eu sei que acá tem os verdadeiros, todos acá, para a glória de Deus, que tem lâmpada
e aceite, pero como na prevenção, a começar por mim mesmo, é que estou compartilhando esta palavra. Amém? Que Deus nos bendiga e que podamos continuar em sua presença. Que nunca venga a faltar em nossa lâmpada o verdadeiro aceite de Deus. Pastor. Amén, gloria a Dios. Así que hermanos míos, escuchamos palabras muy lindas, aleluya. Es una maravilla escuchar porque el Cristo de medianoche vendrá, aleluya. Y si no estamos preparados, ¿qué será? La época más oscura en esta vida estamos llevando, como dijo, presentando muñecas para medicar. Muchas cosas pasan, sabemos que existen robots, los millonarios compran robots para su esposa, y eso son locuras. La época más oscura estamos yendo, pero nosotros tenemos el estudio, tenemos la receta que es la palabra del Señor para que pueda sanarnos cada día. Gracias, Señor, por esta palabra. Vamos a orar. Padre Santo, te adoramos, bendecimos. Agradecemos, Señor, por la vida del pastor Marcos, su esposa, su familia, Señor, que nos enseña tu palabra, que nos enseña, aleluya, tu palabra. Bendito Dios. Bendiga, Señor, este varón, bendiga sus casas, sus proyectos, Padre, porque tú conoces, Señor, cada uno de nosotros, nuestro acostar, nuestro levantar, nuestro sentar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendecimos este barrio, Señor, que tú estarás, Señor, delante de cada uno de nosotros y también de ellos, Señor, enfrente de cada uno, y cada rodilla, Señor, cada lengua confesará delante de tu presencia. Muchas gracias, Señor, en esta mañana preciosa, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias hoy. Amén y amén. La gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, y todo dice amén. Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Nadie. Y podemos saludarnos con la paz del Señor Jesús. Amén. Hermanos, hermanos, oi, hermano, vamos quedar só mais 2 minutos para a irmã Sônia cantar, que ela pode ligar solamente a hora, só mais 2 minutos, irmã. Irmã Sônia, vem cantar rápido, ligeiro, em nome de Jesus. Usa tus dones para a glória de Deus. Llegó na hora da bendição, pero não vai perder a bendição, amém? Só um ratito, irmão, é uma vez solamente, vamos. Amém? Já oramos, pastor já nos bendice, pero vamos cantar, amém? Ajuda aí, Daniel, por favor. Vamos cantar, irmã. Um dia que, assim, está livre. Sim, isso. Saludo a la iglesia con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quiero dar gracias a Dios por permitirme estar en su casa de oración. Y también pido disculpa y perdón para todos por atrasarme demasiado. Y quiero alabar con esta adoración. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Mensagem de Deus que não exterior, não sei que sua alma não se desespere, espera no Senhor por sua cruz,
A última palavra está no meio do mês, do advogado da Bíblia Jesus. A última palavra está no meio do mês, do advogado da Bíblia Jesus. Pasando horas, meu irmão, angústia que não se socorrer, eu já preparo bote para sua vitória. Seu comigo viu sua prova, disseram não vai vencer, mas se ele não vai vencer, todos os milagres, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, eu não sei sua vida, a história mudou, chegou, chegou, já me senti cansado de se transformou, chegou, 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 não sei mais ainda para chegou, 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 a vitória chegou. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Que Dios te alabe, Padre. Dios Todopoderoso. Esperamos en un dolor de su cruz. A última palabra no meio do mês, do advogado da Bíblia Jesus. A última palavra no meio do médico, foi a palavra de Jesus. Olhamos o relógio e passando as horas, continuamos a demora. Meu amor, na angústia que Deus se socorre, Deus preparou bote para sua vitória. Aqueles amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, por isso se enganou. Meu irmão, não a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. Na sua vida a história mudou. Chegou, 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 passou. Chegou, chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória mudou, chegou, chegou, aleluya, Señor, gloria a Dios, alma te alaba, Jesús de Nazaret. Gracias por la oportunidad. Amém. Vamos aplaudir o Rei de Reis, o Senhor de Senhores. Irmã Sônia, eres paraguaia legítima? Sim. Ah, me chama a atenção que cantou bem português. Habla também português, irmã Sônia? Sim, glória a Deus. Ai, quedei aqui surpreso aqui, glória a Deus. Canta bem, habla bem. Glória ao Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus pela vida de irmã Sônia, sua família, que Deus continua bendecindo poderosamente. Amém? Senhor, confirmamos toda a palavra, Senhor, e oração de tu servo, Ángel da igreja, pastor Wilfrido, e agora também te pedimos por la vida de irmã Sônia, que pide oração em tu nome, su hija, Senhor, su gestação, Padre, todo que o Senhor pueda estar sempre cuidando. Confirma tu cuidado, Senhor, tu amor, por todo, Senhor, por tu serva. Bendiga sua família, guarda de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Concede vitória a tu serva, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmão. Deus bendiga. Glória a Deus. A vitória chegou, a vitória chegou.